família vascaína, beleza? Leonardo aqui, você está no canal Mário Coelho Vasco. É isso mesmo, rapaziada. Chegou aqui agora, fica tranquilo, o canal do Mário não foi hackeado, isso aqui não é invasão. Fomos convidados hoje para poder deixar nossa opinião sobre o futuro do Vasco da Gama, o início de temporada e o que nós esperamos desse time do Vasco, que estreou ontem, galera, e olha, já está causando calafrios na torcida do Vasco. Então, chegou aqui agora, né? Aquele deverzinho de casa maroto, deixa aí o seu like, seu comentário, seu compartilhamento, e no final disso tudo, se inscreva no canal, porque eu acho que vale muito a pena. É um canal que sempre está te mantendo informado das notícias do Vascão, beleza? O Vasco ontem estreia pelo Campeonato Brasileiro Série B e precisando mostrar todo o seu poder, tudo aquilo que ele poderia fazer para poder intimidar os adversários, principalmente que fosse jogar em São Januário. E todos nós estávamos iludidos, achando que esse jogo de ontem ia ser uma barbada. Quando eu vi nos comentários de Zap, que a galera deixava ali seu palpite, era papo de 3-1, 3-0, vamos ganhar, vamos sacudir, aqui é Vasco, mas galera, essa ilusão ela foi provocada depois do jogo contra a Mulambada. Quem é que não se lembra? Vasco pegou a Mulambada, deu-lhe um sacode, deu-lhe uma massagem, e aí nós achávamos que nós tínhamos um time que poderia ser competitivo, um time intenso, aonde impor respeito na Série B, porque o Vasco, querendo ou não, essa camisa aqui pesa e é o time a ser batido. Todo clube que vier jogar contra o Vasco, os caras vão botar um pouquinho a mais, porque sabe que jogar contra o Vasco é uma vitrine e pode render para cada um deles um contrato melhor, uma mudança de vida e de carreira. Pois bem, o Operário veio jogar contra o Vasco, era o jogo da vida do Operário, mas o Vasco, quando entra contra o Operário, o Vasco entra como se fosse qualquer jogo, como se fosse só mais um jogo e que essa camisa pesada ia ganhar esse jogo. E nós não vimos isso ontem. E para piorar, o Vasco já vinha demonstrando, deixando sinais que não era isso tudo depois do jogo da Mulambada. Quem não se lembra de Vasco e Madureira, que o Vasco ganha na Bacia das Almas para poder disputar quem era o melhor do 5º lugar para ganhar aquela Taça Rio, que muitos aí, né, não consideram como título, e eu sou um deles, que foi uma coisa ali, né, totalmente ridícula que a Ferge fez e acabou prejudicando o 3º, 4º lugar, porque se eu acho que alguém tinha que ter taça, era eles. Pois bem, mas passando isso aí, virando a página, pegamos o Botafogo no final dessa Taça Rio, em 2 jogos. No primeiro jogo, um jogo horroroso no Newton Santos, aonde ali os torcedores, né, relevaram porque o Vasco ganhou numa falha ridícula da zaga do Botafogo. Aí viemos jogar em São Januário no segundo jogo da partida e nós tomamos um calor do Botafogo. O que mais me assustou naquele jogo foi que o Vasco estava perdendo o jogo de 1-0 dentro de São Januário e não teve poder de reação. Mas eu cheguei a pensar, não, isso aí está acontecendo porque o Vasco está jogando ali, né, para levar para os pênaltis e vamos ver no que vai dar. Pois bem, o Vasco foi para os pênaltis, o Vanderlei fez ali os seus milagres, operou, defendeu 3 e passou. O Vasco foi campeão ali da Taça Rio e acabou mais uma vez maquiando quem era o Vasco. Mas ontem, galera, ontem isso ficou totalmente nítido, explícito, para que todo vascaíno veja e entenda que o nosso time não é essa maravilha toda. Eu estou vendo muita gente falar, voa passarudo, temos um time agora, esse time é melhor do que o do ano passado. Me perdoe, um time onde só o Zeca tem jogado. E ontem acabou falhando. Um time que os jogadores que foram contratados não conseguiram ganhar rotatividade no elenco, não conseguiram ali se aprimorar em forma física e forma técnica. Um time que está muito abaixo. Aí pegou ontem um Operário organizado, um Operário que só sabia o que fazia com a bola, um Operário que tinha um objetivo, um Operário intenso, que toda vez que pegava a bola criava dificuldade para a nossa defesa, a ponto de ter 2 bolas na trave e pelo menos uns 2 milagres do Vanderlei. Aí, para piorar, Zeca falha e o Andrei também, que é outro qualquer nota, que para mim já tinha saído do Vasco, falha também. E o resumo da obra é que o Vasco perde o jogo de 2-0. E o final da entrevista do Léo Matos diz muito daquilo que foi o Vasco ontem.
Um time que toma uma coça na esquina não pode tomar duas. Foi o que ele falou. Olha, eu aprendi, né, que um homem, quando passa na esquina e toma uma coça, ele não pode tomar a segunda. E o Vasco, ele vem tropeçando direto dentro de São Januário. Se você pegar todos os jogos que o Vasco jogou em São Januário, o Vasco vai ter ali, pelo menos, ter ganhado ali 3 partidas. E 2 delas, se eu não estiver enganado, contra times totalmente fracos do campeonato carioca. Então, galera, o que nos preocupa é nada mais, nada menos entender que o nosso plantel ainda não está fechado, que nós ainda não temos um time para jogar a Série B. E o nosso técnico, me perdoe, Cabo, está perdido. Eu não consigo entender por que o Figueiredo entrou ontem, se ele não foi escalado como titular em nenhum jogo do Vasco nessa temporada. Eu não consigo entender por que o Matias Galarza tem que sair para ficar um Andrei, que é um cara totalmente sem vontade, sem intensidade, aonde você vê que ele é um cara que não consegue mudar uma partida, não consegue carregar um piano, é um jogador qualquer nota. E nós vemos aí a nossa defesa todo santo jogo tomar gol. Então isso começa a preocupar o torcedor vascaíno. E fica aquela pergunta, porra, Léo, até agora você veio para cá e você só criticou, você só apontou alguns defeitos que o Vasco tem em jogos e defeitos individuais. Qual é a saída? Primeiro lugar, o Vasco ainda precisa contratar, porque Sarrafiore, esse menino aí, Daniel, que veio, e até mesmo o Michel, que nós vamos ter que saber se ele vai conseguir rodar no elenco, porque veio de uma cirurgia grave. Até isso nós vamos ter que ver se vai dar certo. Mas o Vasco precisa de um camisa 10 urgente, um organizador de jogada, aonde venha fazer a bola rodar, transitar, que venha criar oportunidades, porque o Cano é um baita de um artilheiro que não é municiado. Como é que você tem um Germancano, Marcelo Cabo, no time e você não municia ele? Você não cria alternativas de jogo para o cara poder concluir. O maior artilheiro que nós temos de um toque só na bola. E se nós formos pegar os números do jogo de ontem, principalmente, você vai ver que quase não teve jogada de infiltração, se é que teve. E cruzamento muito pouco. Aí tu tem um Léo Matos, que centra bem a bola na área, e um Zeca, e você não consegue aproveitar o poder ofensivo dos nossos 2 laterais. Estão matando o Matias Galarza de volante. Futebol do menino está desaparecendo. Sabe para quê? Para poder proteger o Andrei. Cara, se não dá para colocar o Andrei como cabeça de área, coloca o Rômulo. Se não dá para colocar o Rômulo, coloca outro da base. Mas o que não pode é você amputar o Matias Galarza, Marcelo Cabo, em todo jogo. Então, se você parar para ver a conjuntura da obra, o Vasco está desorganizado. O nosso técnico ainda não tem um time. E ontem eu estava conversando com o Canelas, que é um amigo, e ele estava falando, ele é ex-atleta do Vasco, que todo time precisa ter um time base, um time que jogue constantemente para poder pegar entrosamento. O Vasco é um time totalmente desentrosado. Leonardo, é terra arrasada, acabou? Não. Nós temos bons nomes. Nós temos alguns talentos que dá para segurar uma Série B. Mas o Marcelo Cabo vai ter que dar um passo atrás. E aí é que está a minha indagação, se você quer saber como vai ser o Vasco para o resto da temporada. Primeiro, o Vasco tem que ser mais humilde, reconhecer que está na Série B. Segundo, o Vasco tem que estudar seus adversários. Ontem o Vasco subestimou o Operário. E terceiro, o time tem que estar unido. Um tem que correr pelo outro. Se continuar com esse negocinho de estrelinha, de achar que é o jogador que é craque, o Vasco não sobe para a primeira divisão. O Vasco, para subir, vai ter que se unir. Vão ter que dar as mãos e vão ter que botar isso tudo dentro de campo. Não adianta só nome, não adianta só qualidade. Foi o que ontem o Léo Matos falou.
tem que igualar na força. E para nós podermos passar uma Série B tranquila, o Vasco tem que ter mais ímpeto, mais raça. É um time morto, sem sangue, sem vontade. Um time de jogadores que era para ter um mínimo de vergonha na cara. Para quando entrasse em campo, saber a camisa, ó, que estão representando. Olha aqui, ó. Ó. Quem vai gostar é o Mário. Ó. Isso aqui é um autógrafo do Bachola. Tá vendo? Um dos maiores artilheiros do Vasco. Isso aqui é Vasco. Isso aqui, ó, é Vasco. É Vasco de 1000 gols, é Vasco de Roberto Dinamite, é Vasco de Edmundo. Então, essa galera que chegou no Vasco tem que ter a consciência, começar a dar as mãos e lutar por um objetivo. Porque senão, Amarão, nós vamos continuar na Série B. Desculpa aí alguém que achou que ia falar coisa diferente, eu não vou te iludir. Se o Vasco não der as mãos, não tiver humildade, né, não parar de, tipo assim, parar de subestimar os adversários e não jogar com raça, o Vasco não sobe. Jogadores para subir nós temos, mas está faltando esses jogadores ser jogadores dentro de campo. Porque, né, nome não joga mais, meu irmão, e nem camisa. O que joga agora é a vontade. Então, fica aí, né, galera, a minha análise breve do que eu achei desse Vasco de ontem, do que eu espero do Vasco de amanhã. E, pois bem, né, você que está aqui, não esqueça de dar aquela moral, né, de deixando o seu like aí, o seu comentário, deixe também a sua inscrição e no final do vídeo compartilhe aí nas suas redes sociais, né? E também vai lá dar uma moral, dá um pulinho lá no canal Na Torcida Vascaíno. Estamos lá todos os dias com lives, com vídeos, enfim, para poder te manter informado, beleza? Beijão no coração, fique com Deus. Fui que fui, galera. Acabou. Ficou bom?